Estamos todos animados com a estreia da última temporada de Game of Thrones, não estamos? Ah ouais, carrément! Bem, évidemment! Para comemorar essa estreia tão aguardada, a gente resolveu fazer esse vídeo contando 5 fatos da história da França que inspiraram Game of Thrones. A essa altura, muita gente já sabe que a muralha foi inspirada em Valum Aelium, também conhecida como a Muralha de Adriano, que os romanos construíram lá na Grã-Bretanha para proteger seu império dos ataques bárbaros. Mas nem todo mundo conhece as personagens e os eventos históricos da França que inspiraram o autor dos livros e também os criadores da série. You know nothing. E não se preocupe, a gente fez o máximo para evitar spoilers. I think we're clear. You take them off. Tem só um spoiler Bem no final do vídeo, e pode deixar que a gente avisa antes. a gente jura pelos deuses antigos e pelos novos, não é, Daniel? We swear by the old gods and the new. Primeiro fato, a Guerra dos 100 Anos. La Guerre de Cent Ans. Vamos começar por aquilo que constitui a própria essência da trama, que é a disputa pelo trono, né? Como você já deve saber, em Game of Thrones, diferentes famílias lutam para conquistar o trono. Os Lannisters, os Baratheon, os Targaryens, Starks, enfim. E isso também aconteceu na história da França, sabia? Dizem que uma das causas da chamada Guerra dos 100 Anos, La Guerre des Cent Ans, foi justamente essa disputa pelo trono da França. Todo mundo achava que merecia ser o rei e ficaram mais de 100 anos lutando por causa disso. Eu soube que tem alguma coisa a ver com ovelhas. Sim, houve uma disputa envolvendo ovelhas e o comércio de lã, mas essa história dos diferentes reis lutando pela coroa francesa é real. E tudo indica que foi uma poderosa fonte de inspiração para o autor, o que nos leva para o segundo ponto da nossa lista de eventos da história da França que inspiraram Game of Thrones. Segundo fato, Jeanne d'Arc. Joana d'Arc, Era uma moça muito corajosa que participou da Guerra dos 100 Anos e serviu de inspiração para a personagem de Brienne of Tarth. I will shield your back and keep your counsel and give my life for yours if need be. Isso mesmo, a valente Brienne, uma das raras cavaleiras da série, foi inspirada em Jeanne d'Arc, uma jovem pastora que um belo dia, enquanto cuidava de suas ovelhas, teve uma revelação. Olha as ovelhas aí de novo, não falei? Elas estão por toda parte, Daniel. E depois de ter essa iluminação, a Jeanne decide procurar o rei da França, Charles VII. que justamente ainda não tinha sido coroado rei da França. Por isso que tinha toda aquela confusão e aquela guerra interminável não acabava mais. Exato, e para resolver esse impasse, a Jeanne queria levá-lo para Reims, A cidade onde tradicionalmente eram coroados os reis da França. para que ele fosse finalmente coroado. Enfim, esse era o projeto dela, ela conquistou a confiança do rei, guerreou por ele, lutou bravamente por ele. E no fim ele deixou que ela morresse queimada pelos ingleses que acusaram ela de bruxaria. Tô falando que parece um episódio de Game of Thrones? Aliás, se vocês curtirem bastante esse vídeo, Depois a gente faz outro. contando 5 eventos completamente bizarros e cruéis que deveriam ter aparecido em Game of Thrones. Mas que infelizmente ficaram de fora. Mais revenons à nos moutons. Chega de ovelha, Daniel. Repare que até a caracterização física da Brienne lembra vagamente a forma como Jeanne d'Arc costuma ser retratada no cinema. Mas saiba que a Brienne of Tarth não é a única personagem de Game of Thrones inspirada pela história da França, viu? O que nos leva ao terceiro ponto da nossa lista. Terceiro fato, Gilles de Rais. O sádico Ramsay Bolton... Calma, a gente não vai detalhar nenhuma das 1000 atrocidades que ele cometeu na série. E vamos combinar que não é nenhum spoiler dizer que esse cara é no mínimo sádico e violento. E por falar em sádico e violento, dizem por aí que o Ramsay Bolton foi inspirado em Gilles de Rais, uma espécie de psicopata avant la lettre. E olha que a Thaís está sendo gentil, porque o cara era um serial killer e que viveu ali por volta do ano 1400. Ele foi condenado à morte por ter assassinado mais de 140 crianças. Com requintes de crueldade, claro. Além de violentar as crianças e torturá-las, elas acabavam sendo degoladas de cabeça para baixo, enquanto ele assistia a esse espetáculo macabro. Detalhe, esse sujeito bonzinho lutou ao lado de Jeanne d'Arc, eles eram contemporâneos.
Assim como a Brienne e o Ramsay, exceto que em Game of Thrones eles não estão do mesmo lado. E se você está pensando que esses dois personagens são os únicos de Game of Thrones que foram inspirados na história da França, você está redondamente enganado, Harris Mortal. tem mais, muito mais. E assim, chegamos ao quarto item da nossa lista. Quarto fato, o Rei Louco. The Mad King, aquele rei Targaryen que aparentemente era meio paranoico e piromaníaco, sabe? É, aquele que começou sendo um bom rei, mas no final queria queimar todo mundo com o fogo vivo. Pois é, ele foi inspirado no rei da França, Le Roi Charles VI, dit Le Fou, e que também começou seu reino sendo muito amado, muito bem quisto pelos seus súditos. Exatamente, ele reinou de 1380 a 1422 e num dado momento do seu reinado enlouqueceu. Ele aparentemente surtou enquanto atravessava uma floresta. E ficou todo paranoico, convencido de ser vítima de um complô e acabou matando 4 de seus homens ali mesmo. Ele quase matou o próprio irmão. No início, ele tinha umas crises, uns episódios de loucura, de paranoia. Por exemplo, ele acreditava que seu corpo inteiro era feito de vidro. They called me Mr. Glass. E que ele poderia quebrar a qualquer momento. Por isso ele só andava em carruagens cheias de almofadas. Só que a loucura dele piorou após um acontecimento que ficou tristemente conhecido como Le Bal des Ardents. Era para ser um baile à fantasia, e o rei, assim como outros membros da nobreza, vestia uma fantasia feita de penas e pelos. Enfim, material inflamável. E justamente por conta disso, as tochas foram proibidas no baile. Mas o desavisado do irmão do rei chegou lá com uma tocha, e a fantasia dele acabou pegando fogo. 4 membros da alta aristocracia morreram queimados naquela noite. E o rei Charles VI escapou por pouco. Bom, depois disso, a saúde mental dele, que já não era das melhores, piorou de vez. E ele morreu um ano depois desse evento lamentável. Envolvendo fogo. Reparem na semelhança entre a trajetória desses dois personagens. Entre o Mad King e o Fogo Vivo, e Le Roi Fou e Le Bal des Ardents. E já que estamos falando de morte e de tragédia, chegou a hora do quinto ponto da nossa lista. Mas atenção! Cuidado porque isso sim é spoiler. Cover your eyes! Cover your eyes! Então, se você ainda não assistiu a 4ª temporada por inteiro e não quer saber o que acontece no 10º episódio, pare imediatamente de assistir. Quinto fato, a morte de Henrique III. La mort d'Henri III. É, porque temos mais uma personagem cuja morte foi inspirada num atentado contra o rei Henri III, rei da França. Sabe quando Tywin Lannister morre? O cara tá lá no banheiro, sentado, quando o Tyrion chega, todo revoltado, magoadíssimo, por conta de todas as injustiças que o pai dele cometeu contra ele. Tipo, condená-lo à morte. Sendo que ele sabia que o filho era inocente. Fora que ele tinha acabado de descobrir que o pai estava pegando a Shae. É, tem esse detalhe também. E aí o Tyrion não aguenta e mata o pai dele ali mesmo. Enquanto ele estava sentado na privada. E você pode não acreditar, mas o rei Henri III que governou a França de 1574 a 1589, morreu praticamente da mesma maneira. Ele estava sentado no trono. Não no trono, né? No troninho, na privada, né, gente? Isso. Ele estava em sua chaise percée quando entrou um monge chamado Jacques Clément. E quando o rei menos esperava, ele recebeu uma punhalada na barriga. Foi um pouco diferente, porque o Henri III conseguiu arrancar o punhal do monge e o apunhalou também. Só que ele acabou morrendo das consequências dessa apunhalada na privada. Então, tirando alguns detalhes, tipo a arma do crime e o momento exato da morte, podemos dizer que o Tywin Lannister e o Henri III foram assassinados enquanto faziam suas necessidades. E com esse fato bizarro se encerra nosso vídeo sobre 5 eventos da história da França que inspiraram Game of Thrones. E eu estou curiosa, você já conhecia algum desses fatos? Sabia que esses episódios de Game of Thrones tinham sido inspirados da história da França? Deixa a sua resposta pra gente aqui nos comentários. Ah, e não deixe de se inscrever no nosso canal, porque a gente quer fazer aquele outro vídeo contando 5 episódios totalmente bizarros e sinistros da história francesa. E que são tão absurdos que poderiam ter entrado em Game of Thrones. Mas infelizmente não entraram.
E por isso mesmo, vamos falar deles aqui. Não perca! À la prochaine!